Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite. O desejo do meu coração, que confirma através do Espírito Santo, é que o Senhor Jesus abençoe sua vida em todas as áreas, que você possa ser um ramo frutífero nas mãos do Senhor, como foi José. José era um ramo frutífero. Segundo a profecia, esse ramo se espalhava por fora dos muros. O que isso quer dizer? Não era só dentro de casa, ele iria se espalhar e alimentar outros povos. E assim aconteceu. A profecia sobre José do Egito, ele se tornou governador, né? Porque Deus assim o quis, assim o propôs e assim determinou pelo seu decreto e por sua graça e misericórdia e por suas mãos, querido. Porque a Bíblia vai dizer que sem ele nada podemos fazer. Gostaria de comentar e participar aos irmãos hoje. Atos 8 é um capítulo maravilhoso. É antes da conversão do nosso queridíssimo apóstolo Paulo, né? E ali ele continua perseguindo o crente com muita força. Ainda hoje estava conversando com o irmão sobre isso. É impressionante Deus olhar em um assassino um potencial de transformá-lo num dos maiores pregadores, se não o maior, é claro, abaixo de Jesus Cristo, que escreveu todas as cartas praticamente do Novo Testamento, as cartas que a igreja estuda hoje, que eu e você estudamos hoje nas nossas igrejas, são as cartas paulinas, né, que fazem parte aí como regra de fé e prática assim, do Evangelho. E Deus transforma esse homem de forma maravilhosa. Então ali nesse capítulo 8 ele está perseguindo a igreja veementemente. E vai descendo o capítulo, João e Pedro estão fazendo milagres através do poder do Espírito Santo que foi concedido a eles. E eles encontram um mágico que observa isso acontecer. Os milagres estão acontecendo, então ele diz para Pedro, olha, eu quero comprar este poder. E Pedro diz, olha, o teu dinheiro seja para contigo, porque esse dom ninguém compra. Queridos, escute bem uma coisa. Dinheiro nenhum pode comprar aquilo que Deus colocou em você para honra e glória dele. Não se compra dom, não se compra fruto, isso pertence ao Senhor que deu a você, querido. Mas o homem queria comprar, porque ele achou legal. Da fama, sabe? Tá expulsando o demônio, fazendo curas. Ele achou isso na mente dele. Então ele é corrigido ali. E quando a gente fala de dinheiro, não esqueça que Apocalipse está escrito que nós iremos andar, né, em ruas de ouro. Aí alguém pergunta, mas em ruas de ouro? Como assim? Apocalipse precisa ser bem interpretado. Quando ele diz que eu e você, pela graça de Deus, andaremos em ruas de ouro, ele está querendo ensinar para mim e para você que aquilo que eu e você temos de mais valioso nesse plano aqui onde moramos, que é o ouro, não é? Quem tem ouro tem muito. Na presença do Senhor você pisa. Deu para entender a dimensão do que Deus tem preparado para mim e para você ou não? Olha, nós vamos pisar em ouro. Ruas de ouro, é para dar um entendimento de que aquilo que é muito valioso para mim e para você, que realmente é, na dimensão superior, no céu, ouro é coisa pequena, porque maiores coisas vamos ter diante do Senhor. Mas voltando ao texto, aí quero falar do eunuco, a conversão de eunuco de Sandar, de fora da Etiópia. Diz que aquele homem, queridos, era um homem poderosíssimo no país dele. Ele tinha muito dinheiro. E ele tinha vindo a Jerusalém, em Atos 2. Lembra? Ele tinha vindo a Jerusalém para a festa. E ali desceu o Espírito Santo e ali ele ouviu todos falarem em línguas estranhas como se fosse de fogo. A língua ali é o idioma, porque eles estavam ouvindo um ao outro falar no mesmo idioma e estavam entendendo. É um poder que Deus deu ali naquele momento para se entender. Você lembra que em Gênesis 11, Nimrod estava tentando construir a Torre de Babel e todos eles falavam o mesmo idioma? Exatamente. E quando eles estavam construindo a torre, Deus já tinha mandado o povo se espalhar
Deus desce e confunde as línguas, e aí eles já não entendem mais o idioma que estão falando e não conseguem mais trabalhar. E assim é no nosso meio, queridos. Segura essa daí. O Espírito Santo de Deus, na tua e na minha igreja, ele faz a gente falar a mesma coisa. Você já reparou? Que alguém fala algo aqui e o outro irmão sobe para dar um testemunho ou pregar ou falar alguma coisa, ele fala coisa parecida? É porque Deus dá para ele a mesma coisa que dá para você. E no tempo de Nimrod, ele teve que confundir as línguas em Atos, agora ele está dando isso de volta. O mesmo linguajar para a gente se entender, queridos. O evangelho precisa ser entendido, mas o que me chama a atenção é que esse homem está indo embora para a terra dele. E Filipe está no meio de uma multidão fazendo muitos milagres. O Espírito Santo diz a Filipe para seguir por um outro caminho, porque o Espírito Santo, Deus, já estava vendo o eunuco lendo a Bíblia, mas sem entender nada. Então Deus tira Filipe de um lugar de destaque, de holofote, de muita gente batendo palma. De repente, hoje na igreja, alguém que prega, algum líder, está num destaque, lá em cima, a igreja bombando, como dizem por aí, e Deus tira ele e leva ele para um outro ministério, e aí ele fica triste, muitas das vezes. Mas Filipe não ficou. Filipe sai do meio de uma multidão de pessoas para tratar de uma pessoa só. Olha como uma pessoa para Deus é importante, querido. Muitas das vezes o teu ministério não é com muitas pessoas. Muitas das vezes a tua chamada é para tratar de poucas pessoas, mas pessoas preciosíssimas para o Senhor. E às vezes a gente fala, Senhor, nada flui, nada acontece. Você é que pensa, está fluindo, está acontecendo do jeito que o Senhor quer. Outros são chamados para multidões. Talvez você tenha sido chamado só para um punhado de pessoas. Deixa Deus te usar e trabalhar em você. Mas o que me chama a atenção é que o eunuco ele está na carruagem e Filipe se achega ao lado dele. E ele está lendo o profeta Isaías. Então Filipe pergunta, você entende o que você lê? Aí ele, como eu posso entender? Pegue isso, querido. Se não tem quem me explique. Entendeu? O evangelho precisa ser explicado todos os dias, estudado, trabalhado na nossa mente todos os dias. Não tem quem me explique. Deus te chamou para ensinar também. Mas para a gente ensinar, a gente precisa aprender. Todo bom aluno pode se tornar um excelente professor. Mas para eu me tornar aluno, requer humildade. Requer humildade de reconhecer que alguém sabe mais do que eu. De reconhecer que eu tenho talentos, tenho dons que Deus me deu, mas Ele também encheu outras pessoas. Então todo bom professor, ele é um excelente aluno, porque ele gosta de aprender. Então Filipe começa a explicar a ele. Então o eunuco diz assim, de quem ele fala? Ele está lendo o profeta Isaías, aquela profecia sobre Jesus, que ele foi partido, moído pelas nossas transgressões. Então o eunuco pergunta, de quem ele fala? De si mesmo ou de outro, né? E Filipe ali explica para ele que está falando sobre Jesus, a profecia de Jesus. E o coração do eunuco se enche de alegria e ele deseja ser batizado. Você sabe por que o eunuco deseja ser batizado? Porque o batismo acontece lá dentro. Você já foi batizado no Espírito lá dentro, quando você começa a ter fome, sede da palavra. Lembra que a gente, quando se converteu, a gente gostava de ficar lendo a Bíblia, querendo entender? A gente ainda faz isso, mas no começo era mais forte. Então o eunuco estava assim, cheio de fome da palavra. Mas precisava alguém para ensinar. Então ali ele deseja ser batizado nas águas, para cumprir toda a ordenança. E logo depois que ele é batizado, e por incrível que pareça, a palavra pregada para ele foi uma palavra, entre aspas, de derrota, palavra pouco pregada no nosso meio, que estava falando do sacrifício do Senhor Jesus. E ali o coração dele enche de alegria, porque ele entendeu o mistério da salvação, queridos. Precisamos entender o mistério da salvação. A pregação não foi, você vai ganhar uma casa, um carro, uma moto, uma piscina. Isso tudo você pode conseguir com o seu trabalho e Deus te abençoando. Claro que sim. Mas não há essa promessa.
Mesmo porque, lembrando, esse eunuco era riquíssimo. Ele era ministro lá da Etiópia. E tinha dinheiro. Mas não tinha Jesus. Ali ele conseguiu encontrar Jesus nas Escrituras. E o coração dele encheu. E logo depois que o eunuco o batiza, o Espírito o arrebata para outro lugar. Em outras palavras. Pregou? Ensinou? Deixou a mensagem? Foi? Vamos continuar andando para outro lugar. Sem resenha e sem bajulação, não é, Felipe? Vamos embora. Tem gente que adora, né? Fica aquele negócio, homem de Deus. Ele que sabe mais, é quando ele ora que acontece. A palavra dele é a palavra maravilhosa. Não tem nada de palavra dele maravilhosa e não tem nada de oração forte. Queridos, deixa eu ousar dizer para vocês. Existem homens e mulheres de Deus? Amém, sim. Mas se a gente for parar para pensar, a verdade é que existe um Deus grande, forte, poderoso, cheio de poder, que ama pessoas como eu e você, frágeis, pecadoras, que reconhece suas debilidades e que ele por graça usa. É só isso, mais nada. E a gente adora esse Deus porque ele é merecedor disso. Eu costumo dizer que amo ele porque está na Bíblia. Porque ele me amou primeiro. Primeiro vem dele, eu sou apenas um correspondente deste amor e você também é. Graça e paz, fique com Deus, Deus te abençoe muitíssimo na presença do Senhor. Amém, queridos.